Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui. Nessa aula de hoje aqui no YouTube, nós vamos falar sobre os aspectos emocionais do emagrecimento e do comer emocional em si. Eu sei que esse assunto pode ser até um pouco banal, no entanto, a gente vai buscar aprofundar, já que é um assunto que por si só dá um curso inteiro, né? Dentro do MSI, a gente nunca, jamais olha qualquer processo de adoecimento por um único aspecto. Então, a gente trabalha com os aspectos físico, mental, emocional e espiritual. E aqui, nessa aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês um olhar sobre o aspecto emocional. Tá bom? Se você quer aprender mais um pouquinho para viver de medicina integrativa, fique aqui comigo que a gente vai falar sobre isso agora, tá certo? Bom, nós sabemos que a obesidade ela é multifatorial, né? Ela dificilmente tem um fator apenas, né? Pelo menos genético, ambiental, psicológico, enfim, ligado ao sistema, ligado aos sabotadores emocionais, ligados às feridas emocionais, enfim, são várias questões ligadas aí à obesidade e que quando nós olhamos de uma forma reducionista, a gente acredita que é simplesmente continuar naquela velha teoria de que a gente tem que prescrever e indicar dietas e atividade física. Gente, isso aí é a base mesmo. A gente só emagrece com mudança alimentar e exercício físico. Não tem outro jeito, certo? Mas para algumas pessoas, simplesmente fazer atividade física e uma mudança alimentar é algo muito simples, mas não é para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, isso envolve muitas outras questões. E essas outras questões que a gente vai falar aqui. Quando nós falamos de obesidade, a obesidade em si ela é multifatorial. Dificilmente nós realmente aprofundamos no processo se nós ficarmos ligados apenas em um fator. Inclusive, se a gente continuar pensando que é só físico ou é só emocional. Então, dentro do MSI, nós sempre fazemos essa abordagem do físico, mental, emocional e espiritual. E aqui, hoje, a gente vai falar do aspecto emocional. Esse aspecto multifatorial, um deles é o psique, né? A psique, né? O aspecto psicológico do ser ali na hora de se relacionar com a comida, na hora de ter disposição para fazer uma atividade física. A gente sabe que de uma forma reducionista, emagrecer é muito simples. É só você diminuir o que come e fazer atividade física, principalmente aeróbica, intercalada com atividade de peso, né? A gente tem muitos estudos aí próprios dos educadores físicos que precisam ser consultados num projeto de emagrecimento, tanto do educador físico quanto uma nutri, né? Uma pessoa realmente que conhece de alimentos, que conhece desse fator nutricional, e tudo isso precisa ser feito. No entanto, existem outros fatores, né? E aqui, do aspecto de vista só do emocional, a gente tem muitas questões que precisam ser trabalhadas. Então, a gente vai trazer algumas delas, né? É perceptível que as pessoas que lidam com a obesidade, elas já têm, né? Elas trazem em si pela própria questão de ser um adoecimento que traz muitos estigmas, e agora nessa época do Covid, então, o estigma está muito mais alto, né? Ao invés das pessoas se ajudarem a trabalhar essa questão do emagrecimento, parece que ficou mais estigmatizado ainda, né? A obesidade, a pessoa morre, né? Por quê? Porque quando a gente fala em obesidade, a gente fala em processo inflamatório. E o processo inflamatório sistêmico ali no nosso sistema físico, ele atinge vários níveis, né? Ele atinge o nosso sistema imunológico, ele afeta a produção de linfócitos T, ele afeta a nossa neuroimunologia. Aliás, tem um lugar que se estuda isso, que é a psiconeuroimunologia, mostrando realmente que todo o processo inflamatório corporal, ele afeta nosso sistema imunológico e também nosso sistema neuroendócrino. Então, a obesidade é um dos fatores que também aumenta os índices de depressão, que piora os quadros de ansiedade, que piora os sentimentos de menos-valia, né, de mais insegurança, que aumenta quadros, inclusive, de abusos físicos, porque a pessoa tem um sentimento ali de inferioridade muito grande, trazendo aqui alguns estudos dessa pegada dos problemas da obesidade. E a gente tem aqui nos países em desenvolvimento um problema muito sério, que é uma obesidade em desnutrição, né? A gente tem também uma desnutrição energético-proteica muito grande, associada a uma obesidade de base ali, né? Então,
São muitos fatores para a gente atuar, mas um dos principais deles é a gente olhar para esse lugar, que é um lugar que a gente sabe que afeta, né? Ai, eu como porque eu sou ansiosa, ai, eu como porque eu estou preocupada, ou eu nem sei porque eu como. Então, é o lugar que a gente sabe que as coisas acontecem e que é onde não existe cura de obesidade de fato, se não houver um olhar muito pronto, muito direcionado para as questões emocionais do adoecimento, entendeu? Do adoecimento pela obesidade. Porque geralmente, quando nós começamos a olhar ali por trás mesmo, a gente encontra muitas questões ali associadas. Tá certo? Então, do ponto de vista dos estudos de psicologia, a gente tem a questão do traço da ansiedade, né? Pessoas que têm ansiedade como um traço de caráter de personalidade, elas têm mais facilidade de, a longo prazo, tornarem-se obesas, porque elas realmente, para preencher aquele lugar ali do estresse, da tensão que é constante, ela usa comida, né? Então a gente tem aí a questão da ansiedade como um processo, quando a ansiedade é um traço de característica de personalidade, realmente nós temos aí uma chance muito grande daquela pessoa vir a tornar-se obesa pelo fato de que uma das formas de drenar a ansiedade é a partir da alimentação, né? Isso aí é um dos lugares. Um outro fator que a gente tem a ansiedade momentânea, né? Que não é a ansiedade de um traço de personalidade, às vezes é uma característica daquele momento. E esse momento que a gente está vivendo agora, do adoecimento pelo Covid, ele gera muita ansiedade. Então, a gente está vivendo um momento em que as pessoas que têm o traço ansioso, elas têm ficado mais ansiosas ainda, e as pessoas normais estão vivendo um período de grande ansiedade. Então, todos nós estamos, sim, ressignificando esse olhar do medo, né, do medo do desconhecido, porque a ansiedade é o quê, né, gente? É aquela ansiedade antecipatória. É quando você está o tempo todo preocupado com o dia de amanhã, com o momento de amanhã, com o depois, né, com os planos futuros, sempre preocupada. É uma preocupação. E como nesse momento a gente não tem uma segurança no mundo externo, a gente não tem como planejar futuro nenhum, né? A gente só tem que ir fazendo o nosso melhor nesse momento para crescer, desenvolver nossos projetos, nosso trabalho, nossa saúde agora, né? E ir fazendo, porque a gente sabe que isso vai dar certo. No entanto, a gente não tem como agora, a gente nunca teve, mas agora mais do que nunca a gente não tem como olhar para o futuro e falar, vai ser dessa maneira, vai dar tudo certo, vai ser assim, assim, assado, né? Então a gente não tem isso. Toda essa questão ligada ao medo, ao luto, aos processos psicoemocionais envolvidos, tudo isso gera muita ansiedade. Então, um dos características psicoemocionais que estão na base do comer emocional é realmente a ansiedade, a gente sabe disso, né? Mas como a gente pode trabalhar isso e como olhar para os outros fatores? A gente tem pelo menos outros 3 lugares que a gente tem que explorar do ponto de vista psicoemocional. E eu vou falar cada um deles aqui para nós agora, tá bom? Bom, então a gente vai falar desses 3 aspectos agora. Um deles são os sabotadores emocionais, né? É algo que muita gente já fala disso, e eu gosto que a gente traga esse olhar também, porque os sabotadores emocionais significam o quê? Ganhos emocionais rápidos que a gente tem e que nos mantém no mesmo lugar. Nós temos esses ganhos emocionais rápidos em tudo mesmo, é o que nos preenche. E vocês vão perceber e entender que a base desses ganhos são as feridas emocionais que a gente vai falar aqui como último tópico. Então, ganhos emocionais rápidos, né? A gente tem ali são muitos sabotadores, né? Mas, por exemplo, às vezes a mulher tem muito medo de perder o marido. Né, vamos dar uma suposição aqui. No fundo, depois que ela casa, ela começa a ficar mais, não com aquele corpo chamativo, porque ela tem um marido ciumento. Isso é totalmente inconsciente, tá, gente? Porque conscientemente eu vou querer ficar feia por medo de perder o marido? Claro que não, né? Isso é inconsciente, por isso que a gente tem que trabalhar esses aspectos do inconsciente da pessoa. Então, esse é um deles. Outro, eu já tive paciente com esse sabotador, a pessoa, ela teve problemas com abuso sexual na infância. E aí, ou com quase abuso, né? Com
com quadros de ter que realmente se esconder de um abusador. E para isso ela usa o seu corpo grande, ela vai ficando feia, justamente, feia assim, né, gente, desculpa, mas feia não, fora dos padrões da beleza aceitáveis, para quê? Para que ela possa se esconder de qualquer abuso que possa vir mais para frente. E eu ouso dizer, gente, que essa é uma das questões que eu mais encontro na base de adoecimentos ligados à obesidade, sabe? Assim, aquele medo do abuso futuro. Esses são 2 pontos, né? Outro ponto, às vezes ela tem ganhos ali muito diretos, assim, tipo, ela tá muito, muito cansada, muito estressada, e ali tem um ganho direto de energia ou uma compensação, né? Então eu tô ali, eu tenho um trabalho que me desgasta muito, então eu compenso com a comida. Então ela tem uma compensação pelo problema do trabalho. São sabotadores, entendeu? São muitos, mas a gente tem que ir encontrando um a um. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas que podem nos ajudar a encontrar esses sabotadores. Por exemplo, se a gente pergunta para a pessoa por que ela come, você tem fome de quê, por que você come, dificilmente ela vai nos responder, né, de uma forma assim, real. Ela provavelmente vai ficar ali na sua mente consciente, tentando articular o porquê ela come daquela forma. Então, ainda é algo que ela tenta controlar pelo consciente. A gente vai para o inconsciente quando a gente formula outras perguntas ou quando a gente trabalha com meditações ou imagens, né? A gente trabalha com meditações que levam por exemplo, essa mulher quando foi o momento que começou a se tornar obesa? Sei lá, com 15 anos, ou sempre fui obesa. Então, você faz ela retomar naquele momento ali, daquela criança, para ver qual o ganho emocional que aquela criança tinha. Não é uma regressão, não é uma hipnose, é simplesmente um trabalho com meditações com imagens, né? Que a gente faz um olhar ressignificado a partir do adulto. Então, você pode trabalhar com essas práticas para fazer a pessoa olhar para aquilo. E existem algumas perguntas que são muito boas de serem feitas, né? Por exemplo, uma delas, que é muito simples. Se você emagrecer, o que você vai perder? Às vezes a pessoa não vai saber te responder. Então, geralmente eu conduzo ali uma meditação e durante a meditação ou logo depois eu peço para que ela diga o que eu vou perder se eu ficar magra. Muitas pessoas temem perder, igual eu te falei, perder o marido, perder o trabalho, perder a compensação emocional por uma falta de alegria de viver. Então, às vezes é uma falta de alegria de viver, aquele trabalho duro, a vida pesada, né? Muitas vezes é a exaustão mesmo física, emocional, espiritual, que vem de uma vida cheia de atribulações. Então, são várias questões que sabotam o processo do emagrecer mesmo, que fazem com que largar o único prazer que se tem na vida, que é a comida, vire algo muito pesado. Então, por isso que eu sempre gosto de falar, olha, a gente tem que bancar um projeto de emagrecimento. Bancar mesmo, falar, olha, eu vou bancar. Inclusive, vou lidar com todos os aspectos em alguns momentos, eu ter recaídas, né? Porque faz parte ali de uma linha da entrevista motivacional, entrevista motivacional, não, daquela análise transacional do processo de mudanças de hábitos, é normal que a gente tenha recaídas. Então, eu vou olhar para as minhas recaídas, para os ganhos emocionais que eu fui buscar nas recaídas, e eu vou entender principalmente que um projeto de mudança alimentar, de emagrecimento, ele é um projeto que ele vai fazer parte da minha vida por um tempo e que eu vou ter que dedicar uma energia para aquilo. Não é simplesmente ir no oba-oba, senão eu vou desistir. Então, eu monto ali um projeto, eu sei que ele vai levar um tempo, porque é muito mais fácil, gente, ir lá pegar uma dieta, fazer a dieta e emagrecer em 1 mês, 2 meses, e aí depois daqui a 1 ano, você voltou ao seu peso anterior, não é verdade? Por quê? Porque não trabalhou esses aspectos. O projeto, ele pode ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, no entanto, ele precisa ir fundo nesses aspectos, entendeu? É um olhar que vai trabalhar as emoções, que vai trabalhar dores emocionais que precisam ser olhadas, entendem? Então, o primeiro ponto seria esse ponto dos sabotadores, olhar para aquilo que emocionalmente é o ganho secundário que vem de um hábito adoecido. Todo hábito, ele é mental, então, mentalmente, eu tenho ali uma rotina, né? Uma deixa. O que é a deixa? É aquilo que me levou à rotina. Então, eu tenho uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Essa recompensa que me mantém naquele hábito adoecido, ela é uma recompensa emocional adoecida.
entendem? Então, todo hábito ele tem uma recompensa emocional. E aí, é a gente identificar, quando nós identificamos os principais sabotadores, a gente vai atuar nesses sabotadores, que a gente atua com a consciência, né? Preciso tomar consciência deles, com meditações, com abordagens terapêuticas integrativas, entendeu? Para ajudar nesses hábitos aí, nessa parte desse ganho emocional adoecido, tá bom? E agora, a gente vai falar do segundo ponto. Bom, começou uma chuva muito intensa aqui, eu vou tentar continuar o vídeo, tá? O segundo ponto é a própria nutrição emocional. O nosso corpo emocional, ele se nutre de pelo menos 7 aspectos importantes, são 7 nutridores emocionais. E quando a gente não tem essa nutrição, ou quando a gente não olha para esse lugar nosso, nós lidamos com um vazio interior. E aí a gente come por esse vazio interior, entendeu? A gente vai falar de vazio de novo ali na hora que a gente falar das feridas emocionais, mas agora a gente vai falar desse vazio interior ligado a essa falta da nutrição emocional. Quais são os aspectos ligados à nossa nutrição emocional? O que a gente se nutre? O primeiro deles, beleza. Todo o nosso aspecto emocional se nutre de beleza. E a beleza está no externo e no interno. Então, às vezes, é preciso que a gente cultive uma beleza na vida, sabe? Ou olhar para uma casa arrumada, para uma natureza, né? Para o mar, para as montanhas. Porque isso faz com que a gente se conecte com uma nutrição essencial do nosso corpo emocional, que é a beleza. Eu gosto de falar o seguinte: deixa um livro de poesia na cabeceira da sua cama para você ler, né? Poesia traz muita beleza. Ouve uma música, isso nutre você da necessidade de beleza, entendem? E essa beleza é uma das nutrições. Uma outra nutrição, a necessidade de criatividade. Nós somos pessoas que gostamos de criar, assim como os nossos pacientes. E muitas vezes eles não criam mais nada. Eles estão ali completamente perdidos e presos no processo do seu adoecimento em relação ao ambiente, né? Tem um ambiente totalmente estressor, adoecedor. E aí sim, ele não consegue realmente fazer uma nutrição adequada da sua criatividade. Entendem? Bom, e essa criatividade, muitas vezes, a gente pensa sempre no trabalho, né? Ah, meu trabalho não é criativo, meu trabalho é monótono. Se a pessoa, né, traz para você uma queixa do trabalho monótono e não criativo, ela precisa desenvolver essa criatividade num outro aspecto. Ou cozinhando, ou fazendo uma arte, ou criando seus próprios filhos, né? Ou fazendo um trabalho voluntário. Tudo isso, a criatividade precisa ser usada. Porque essa criatividade, ela nutre também o nosso corpo emocional, tá certo? Então, a gente tem a criatividade, a beleza, a gente tem também a necessidade de pertencimento, né? A necessidade de pertencimento é quando nós nos sentimos muito sozinhos, a gente não está pertencendo a lugar nenhum. E esse não pertencer a lugar nenhum, deixa eu só pegar aqui. Esse não pertencer a lugar nenhum, muitas vezes é um lugar de muita desnutrição emocional, né? Nossa, às vezes a pessoa é afastada da família ou tem uma relação adoecida com a família, não tem a sensação de pertencer à família, às vezes ela não tem a sensação de pertencer a uma comunidade, ela não tem a sensação de pertencer a um grupo que a nutra, né? A gente tem uma nutrição muito grande em grupos, em participar de grupos de pessoas que são parecidas com a gente, não é mesmo? Eu vejo, por exemplo, que um dos grandes benefícios do MSI, talvez o maior deles, seja uma comunidade que a gente tem formado, né? Assim, aquela comunidade em que as pessoas se nutrem-se umas às outras, em que estar ali na presença de outras pessoas que pensam e vivem de uma mesma maneira, o olhar para a profissão, o olhar ressignificado para a medicina, o olhar ressignificado para a saúde integral, isso nos nutre. Então, esse pertencimento, né? A sensação de falta de pertencimento, ela também nos traz para o vazio existencial. Então, traz também o seu paciente para o vazio existencial. E isso, gente, já é estudado mesmo, né? Quando a gente fala lá das Blue Zones. O que são as Blue Zones?
são as áreas azuis, aquelas regiões em que a gente tem o trabalho mostrando que as pessoas são mais longevas. E um dos pontos que essas pessoas têm é que elas têm um senso de propósito, que eu vou falar por último aqui das necessidades, e um senso de pertencimento. Elas pertencem a um grupo, elas pertencem a uma comunidade, geralmente comunidades às vezes religiosas, mas elas têm ali uma pequena vila, uma pequena cidade onde elas vivem, onde elas têm a sensação de pertencer àquele lugar, né? Quando nós emergimos em cidades grandes, em grandes centros, e a gente se afasta dos nossos grupos, né? A gente perde esse senso de pertencer. E isso muitas vezes é extremamente doloroso e nos tira realmente de uma nutrição muito necessária, que é a nutrição do pertencimento. Não só a nós, né? Eu estou falando isso para você que é o profissional de saúde que vai atender seu paciente e que vai listar ali, ó, dos fatores emocionais envolvidos no adoecimento dele, no adoecimento por obesidade, um deles é a falta de pertencimento, tá certo? Deixa eu pegar aqui todos, porque eu não estou lembrando de todos. A beleza e a criatividade, outro fator, a confiança. A confiança é a confiança, o que nutre também a gente? A confiança em nós mesmos, a confiança no projeto que eu estou desenvolvendo, a confiança no meu companheiro, a confiança na vida, a confiança de que as coisas vão fluir, mas principalmente a confiança em si mesmo. Então, esse paciente, ele precisa trabalhar a autoconfiança, porque a não confiança no outro vem da não confiança na gente também. Então, o primeiro ponto é aprender a confiar em si. Esse aí é um dos aspectos muito importantes da nossa nutrição emocional. Trazer para a autoconfiança, tá certo? Então, já foram 3 pontos, né? 4 pontos. A beleza, a criatividade, a pertença ou pertencimento, a confiança. Um outro ponto, deixa eu olhar aqui, porque senão eu não sigo eles na ordem. Um outro ponto é a esperança. Nossa, gente, é muito importante se nutrir de esperança, não é mesmo? E a gente está em um momento de muita desnutrição de esperança, né? Então, é importante que essa pessoa ali... Por que eu tô falando isso tudo para você? Porque às vezes você vai atender seu paciente, se você não tiver esse roteiro de saúde emocional, você simplesmente vai ficar lá conversando com ele e às vezes não vai nos pontos que precisam ser olhados. São esses 7 pontos são importantes de serem olhados. Não é só um bate-papo para ele melhorar o seu estado emocional, porque ele vai para casa e vai continuar sentindo falta de pertencer, porque você não conversou com ele sobre a necessidade de pertencer a algum grupo. Você não conversou com ele sobre os pontos, esses pontos da longevidade. Um deles é o pertencimento, um deles é a confiança. Então, se ele vai para casa com o roteiro desses pontos que ele precisa trabalhar, é algo tão simples e tão resolutivo. Entendeu? Porque eu prego aqui pela simplicidade e resolutividade. Bom, então o pertencer é um aspecto importante e, como eu falei, lista isso aí para que você possa realmente conduzir uma conversa emocional adequada, não simplesmente ficar conversando com o paciente e às vezes você acha que está resolvendo, mas você na verdade está mantendo o paciente nos mesmos estados emocionais porque você não sabe trabalhar o sair desse lugar, entendeu? Eu sei porque eu fazia isso, eu achava que ele ser uma pessoa empática, que fala sobre as emoções, que conversa sobre as emoções era o suficiente, sem perceber que sim, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma literatura que me embase para usar, por exemplo, esses 7 pontos e um a um, listando com o paciente ali o que ele pode fazer para trabalhar cada um desses pontos. Ele vai ser muito mais feliz, na verdade, né? Não é só uma mudança alimentar ou só uma mudança para trabalhar a obesidade, vai refletir em todos os aspectos da vida dele. Tá bom? Então, um outro ponto, né? A necessidade da esperança, né? Eu comecei a falar aqui, acabei me perdendo, mas a esperança é algo que é como se a gente fosse aquela capacidade de ver a luz no fim do túnel. Então, nesse momento de muita dor, de muito luto, a gente percebe que os pacientes que mais sofrem são aqueles que perderam essa capacidade da esperança. E aí, a pessoa sem esperança, ela vai buscar compensações emocionais rápidas para manter alguma coisa, né? Para se manter na vida. Ela não tem esperança de que a vida dela vai melhorar, ela não tem esperança nenhuma, então ela vai buscar. E aí, se você tira a comida dela do nada, assim, ela vai... O que vai sobrar se a única fonte de prazer é a comida? Entendem que você, antes de ir lá propor uma dieta restritiva, precisa fazer uma avaliação emocional do adoecer emocional aqui que leva à obesidade, entendeu? Porque senão vai se perder.
vai simplesmente tirar daquela pessoa o que nutre o emocional dela e ela vai ficar vazia. Mais vazia ainda se ela não tiver esses aspectos da nutrição emocional aí, tá bom? Então, outro ponto, um quinto ponto, um sexto ponto é a necessidade de afeto. E a necessidade de afeto, gente, ela é muito pessoal, muito particular. E muitas vezes a gente pega, né, a maioria dos nossos pacientes, eles trazem o vitimismo, né, que é aquele olhar, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, ninguém me ajuda, ai, eu sou sozinha, ai, eu dou muito, eu não recebo, né? Essas pessoas que somos todos nós, pode olhar, se você não... esses dias não, há muito tempo caiu minha ficha, que é o seguinte: se o universo não está me dando algo, é porque eu não estou enviando. Então, não adianta eu querer pedir, por exemplo, nossa, mas eu trabalho tanto, eu gravo tanto vídeo, eu faço tanta coisa, e o universo ainda não está me dando um retorno, é porque ainda não estou doando. Ou eu estou doando de alguma forma errada, não tem jeito errado de doar, né? Mas eu não estou doando de uma forma desinteressada, entendem? Ou eu estou brigando com o universo, querendo fazer barganha, né? Estou falando de universo aqui, né, gente? Já entrei no outro ponto. Da mesma forma, o afeto, só para usar outro lugar para vocês compreenderem, o afeto. A pessoa chega ali, porque isso, aquilo, outro, eu não recebo afeto, eu não recebo isso, eu não recebo aquilo. Então, ou das duas, uma, ou ela não dá afeto nenhum, ou ela dá afeto querendo receber em troca. E as duas formas não são de verdade dar afeto. E o afeto só vem pra gente quando a gente doa de forma adequada, né? Então, talvez trabalhar com essa pessoa, ela vai ter que trabalhar as relações afetivas dela. E, eu vou precisar da psicóloga. Vai sim, ainda mais se você estiver atendendo aí, enfim... dentro do seu projeto de emagrecimento que você pode montar para trabalhar com os pacientes, né? Você pode colocar esse momento dessa conversa, entendeu? Essa conversa aqui é um momento em que você vai trabalhar essa nutrição emocional dela e você vai trabalhar cada um desses aspectos. Quando você entra no aspecto do afeto, você vai trabalhar as relações com a pessoa, entendeu? As relações que aquela pessoa tem com as outras pessoas, que ela tem com os familiares mais próximos, que ela tem com o mundo. Então, essa é uma necessidade que todos têm. Mas se a pessoa está queixando, está com falta de afeto, ela precisa doar afeto. Ela precisa ter um cachorrinho, ela precisa ir cuidar de gente no orfanato, cuidar de crianças no orfanato, ela precisa trabalhar esse afeto, fazer esse amor entrar no fluxo de alguma forma. Entendem? Entendem que a gente está falando de nutrição emocional, por isso que eu estou usando termos assim, tá bom? E o último ponto é a falta de sentido ou propósito. Gente, a falta de um objetivo. Gente, eu tenho certeza que esse é um dos grandes pontos. Esse sempre foi o ponto que eu trabalhei muito, muito mesmo. As compulsões a partir de uma falta de propósito. As compulsões a partir de uma falta de sentido, né? Então, a pessoa não tem sentido, não vê sentido na vida, ela tem ali uma compulsão a partir daquela falta de sentido, entendeu? Para preencher aquele vazio interior, né? E esse sentido, esse propósito, esse senso de propósito, a gente tem muitas confusões em relação a isso, né? E não pode ser falado que é apenas um propósito ligado ao trabalho. Tem muitos outros propósitos na vida. Um deles é o trabalho, mas o principal propósito que a gente tem é o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento emocional, espiritual, mental, é o nosso crescimento, entendeu? Se eu estou me nutrindo, isso pode ser um grande propósito, né? Mas como que eu trabalho isso na prática? Recentemente a gente fez um atendimento no MSI, eu vou usar esse exemplo do atendimento que foi feito lá no grupo, que uma moça, né, trazendo a questão da alimentação inadequada, da compulsão alimentar, e nós trabalhamos esses aspectos com ela. E ela tinha ali uma vontade, ela vai participar, né, ser madrinha de um casamento, e ela quer muito ir com um vestido um vestido azul, que ela já tem, só que não serve nela. Então, o propósito dela, gente, vai ser trabalhar a vontade de entrar nesse vestido azul. Eu brinquei, né? Coloca esse vestido azul pendurado aí na entrada do seu quarto, para você olhar para ele toda hora. Tira uma foto dele, coloca na capa do seu celular, para que você não esqueça seu propósito, porque é ele que vai te manter nos dias difíceis de mudanças de hábitos, entendem? Então, o propósito, ele nos nutre. Ter algo que você quer conquistar, ter um objetivo a conquistar, entendem? E essa nutrição é extremamente importante, tá certo? Bom, a gente falou 2 pontos aqui, né? E agora eu vou para o terceiro ponto, que é um terceiro ponto muito importante também, né? Do ponto de vista emocional, que é a relação com as feridas emocionais que nós trazemos.
Como assim a relação com as feridas emocionais? Bom, é o seguinte, a gente tem, eu tenho aprofundado nesse estudo, né, que é um estudo das principais feridas que são formadas ali na primeira infância, nos nossos primeiros 7 anos. Então, são 5 principais feridas: a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, e eu esqueci a última. Bom, são 5 principais feridas. E aí, dentro dessas feridas, existe um comportamento alimentar que difere de cada uma delas, entendem? Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, que são os exemplos mais comuns usados. Uma pessoa que tem a primeira ferida, que é a ferida da rejeição, que é uma ferida que se manifesta ali no período intrauterino, não necessariamente a mãe quis rejeitar o filho, geralmente não é isso, mas às vezes a mãe passou por um processo de muito estresse, e aí quando ela tem aquele processo de estresse, ela comprime ali o cordão umbilical, e a informação que é dada para aquele paciente, para aquela pessoa, é de que ela não pode se mexer, porque senão a mãe vai comprimir o cordão umbilical, enfim, e ela vai passar fome. Então, essa pessoa, ela tem uma característica ali própria, de serem pessoas muito avoadas, muito medrosas, e que tem uma relação com a comida que geralmente não são pessoas muito ligadas à comida. Elas não são muito ligadas à comida, elas só têm um problema com a comida, que é como elas sentem muito medo, né? Elas foram criadas num ambiente de muito estresse no período intraútero, elas sentem tanto medo que elas se relacionam com a vida com medo. Então, esse medo ele gera um desgaste energético muito grande, que pode levar a uma compulsão por doce para compensar esse desgaste. Tá certo? Então, tem essa questão aí. Já as pessoas mas essas pessoas, elas geralmente são magras, mais altas, elas não têm problemas com o peso em excesso. Já as pessoas que sofreram a ferida do abandono e a ferida da humilhação são as pessoas que mais têm problemas ligados ao peso. A ferida do abandono é aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de preencher um vazio emocional de afeto, tem uma fome emocional muito grande, geralmente da falta da mãe, né? Ou da falta do pai, mas a falta do pai geralmente para as meninas, a falta da mãe geralmente para os meninos, mas não é uma regra fechada. Então, essa pessoa teve uma falta ali muito grande na infância, que não necessariamente ela foi abandonada, não é isso, mas pode ser que esse abandono tenha se manifestado de uma forma, por exemplo, a mãe saiu para trabalhar, entendeu? E deixou a criança, ela interpretou aquilo como um abandono. Então, essa pessoa, ela vai comer, e ela não vai conseguir preencher esse vazio, a menos que ela encontre que ela comece a se nutrir emocionalmente, e aí vem aquela nutrição que eu falei aqui atrás, a menos que ela comece a fazer essa nutrição emocional e que ela entenda que o afeto que ela precisa receber agora vai ser nutrido pelo seu próprio afeto. Então, é todo um trabalho de autoamor, todo um trabalho de autoestima, para que essa pessoa possa realmente trabalhar essa ferida do abandono, e aí isso vai reverberar numa menor necessidade de comida e de outras compulsões que são muito comuns, né, para a pessoa que tem essa ferida. Tá bom? Então, essa aí eu tô falando por cima, mas a gente, por exemplo, essa paciente que a gente atendeu no MSI, a gente identificou de cara a ferida do abandono, entendeu? E aí a gente vai ter que trabalhar essa ferida. Uma nutrição que eu falei para ela fazer foi sempre que ela falou, olha, é incrível, porque quando eu estou com meus familiares, quando a gente se reúne, eu não fico com vontade de comer compulsivamente, eu como nas horas certas, eu como até menos, sabe? Eu fico tão feliz, tão preenchida que eu como pouco. Então, dá para perceber mesmo que tem esse fator, né? Então, eu estimulo ela a estar mais com as pessoas que ela ama, né? A ligar para essas pessoas, a dar afeto, a ter um cachorrinho, a cuidar do seu filho, né? A dar mais afeto para que isso volte em forma de preenchimento emocional. Então, tá certo? A gente tem esses pontos da ferida do abandono, e a ferida da humilhação geralmente é aquela pessoa ali no período em que ela está formando o esfíncter, em que ela não consegue ainda segurar os esfíncteres e que ela faz xixi na calça, faz cocô na calça, e ela se sente humilhada, ela sente que envergonha os pais. Então, essas pessoas, elas carregam um forte sentimento de vergonha e culpa, elas carregam muitas emoções, então elas têm um corpo pesado, elas têm um corpo grande para armazenar todas essas emoções. Vocês entendem que a pessoa que passa por essa ferida, e todas nós temos todas as feridas, mas algumas têm essa em maior grau, né? A pessoa que passa por essa ferida da humilhação, ela precisa trabalhar muito, muito a liberdade
emocional para construir a partir disso uma nova relação com a comida. Então ela precisa construir uma liberdade emocional para a partir disso construir uma nova relação com a comida, entendeu? Ela precisa se liberar desses pesos enormes que ela traz. Então a ferida do abandono, a ferida da humilhação, que são as pessoas que têm o traço de caráter o dependente e o masoquista, eles têm essa facilidade, eles precisam, né, da alimentação para cuidar dessa parte emocional toda problemática. Então essas duas pessoas são as que mais vão sentir reverberar de uma forma positiva quando você trabalha os aspectos emocionais da alimentação. E essas são as duas pessoas que têm mais problemas, maior frustração ali quando faz dieta e não vê resolução, entendeu? Então a gente tem que avaliar todos esses pontos. A gente, voltando lá atrás, a gente tem que avaliar se tem sabotadores, né, no processo de emagrecimento, como que está a nutrição emocional dessa pessoa e como que são as principais feridas que aparecem ali. Isso aqui é uma pegada da saúde emocional. Claro que a gente vai passar por várias coisas aqui, mas esses são 3 pontos que a gente junta, né, e vai trabalhando essa resolução emocional e essa liberação emocional para que aquele paciente possa, do ponto de vista das emoções, ir se consolidando de uma forma mais leve. E com isso reverbera que essa pessoa vai conseguir fazer dieta e ir para atividade física, porque ela começa a limpar, né, aquelas emoções que não estão fazendo bem e começa a se nutrir daquilo que ela precisa. Tá certo? Bom, então por hoje é isso, né? Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte aqui, né? Dá um like e se inscreve no canal para a gente poder levar a nossa mensagem de saúde integral, de medicina integrativa para o mundo, né? Tá bom? Um abraço, até mais.